Antes que o primeiro império se erguesse e antes que o nome de qualquer reino fosse gravado em pedra, havia uma terra envolta em silêncio. Um território onde Deus caminhou com os homens, onde anjos e gigantes compartilharam o mesmo solo e onde o tempo não era medido por eras, mas por juízos. A Bíblia menciona povos que surgiram e desapareceram sem deixar rastros, civilizações que desafiaram o Criador e foram apagadas como se nunca tivessem existido. Mas será que realmente sumiram? Sob as areias do Oriente Médio, arqueólogos encontram ruínas que não deveriam existir, estruturas que parecem mais antigas do que o dilúvio. Cidades que os textos sagrados dizem ter sido destruídas pelo fogo, mas que ainda sussurram através de pedras queimadas e muros soterrados. Cada escavação, cada fragmento, é como uma voz distante tentando contar o que a história preferiu esquecer. E se o mundo que conhecemos não for o primeiro? Se civilizações inteiras, poderosas, gloriosas e amaldiçoadas, já tiverem habitado o mesmo solo onde hoje caminhamos? Esta é a jornada pelas civilizações perdidas da Bíblia, os reinos apagados pelo tempo, mas jamais esquecidos por Deus. Muito antes do Egito, da Babilônia ou de Israel existir, o mundo já havia conhecido impérios inteiros que desapareceram sem deixar rastros. As Escrituras chamam esse período de antediluviano, o tempo entre Adão e Noé, quando o homem vivia por séculos, dominava a natureza e construiu sociedades que desafiaram a presença de Deus. Gênesis relata que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. O que poucos percebem é que ali surgiram as primeiras civilizações organizadas, as que nunca foram lembradas pelos livros de história. A descendência de Caim é o ponto inicial. Ele fundou uma cidade e a chamou pelo nome do filho, Enoque. Essa é a primeira referência bíblica a uma civilização urbana. Não era uma tenda nômade, mas um centro estabelecido, com agricultura, música e metalurgia. Os filhos de Lameque, descendentes de Caim, são descritos como criadores de instrumentos, ferreiros e criadores de gado, as bases de uma sociedade desenvolvida. Esses povos, porém, não eram simples agricultores. Textos apócrifos e tradições judaicas indicam que os caimitas ergueram cidades com templos dedicados a forças espirituais, reproduzindo na terra a rebeldia que havia começado no céu. Enquanto isso, os descendentes de Sete, filho de Adão, mantinham a devoção ao Criador. Durante algum tempo, as duas linhagens coexistiram, mas com o passar das gerações, começaram a se misturar. É nesse ponto que o Gênesis menciona os filhos de Deus, tomando para si as filhas dos homens, originando os Nefilins, gigantes, guerreiros e governantes antigos. Civilizações inteiras surgiram a partir dessa união corrompida. Povos que possuíam conhecimento avançado, mas que usaram a sabedoria para dominar e corromper. Esses povos antigos se espalharam pelas regiões hoje conhecidas como Mesopotâmia, Oriente Médio e Norte da África. Alguns relatos antigos descrevem cidades que desapareceram sob o solo e mares. Ruínas submersas no Golfo da Pérsia, no Mar Negro e até nas encostas do Mediterrâneo indicam que existiram reinos inteiros antes do Egito. O que a arqueologia encontra são vestígios de civilizações que floresceram e desapareceram abruptamente. O livro de Enoque fala que os vigilantes, anjos caídos, ensinaram aos homens técnicas de construção, mineração e guerra. A humanidade, que deveria refletir o Criador, passou a copiar o poder do abismo. Criaram armas, cidades fortificadas, altares de sacrifício e templos dedicados aos astros. O mundo antediluviano se tornou um império de rebelião. Povos como os Nefilins e Refaíns dominaram as montanhas e planícies, e suas cidades, segundo tradições antigas, possuíam muralhas de pedra e torres que alcançavam o céu. Quando o juízo chegou,
O dilúvio não destruiu apenas pessoas, destruiu culturas inteiras. Cidades inteiras foram engolidas pelas águas. O Gênesis diz que romperam-se as fontes do abismo e abriram-se as janelas dos céus. A expressão fontes do abismo sugere erupções submarinas, terremotos e tsunamis globais. Povos que haviam se espalhado pela Ásia e pela África foram apagados em dias. O conhecimento, a arte e a língua desses povos foram levados pela correnteza. Mas para onde foram? A Bíblia mostra que apenas Noé e sua família sobreviveram. Porém, tradições de diversas partes do mundo guardam memórias desses povos submersos. Povos mesoamericanos, gregos, sumérios e hindus narram histórias de reinos afogados por águas divinas. A cultura suméria fala de Eridu, a primeira cidade construída pelos deuses, que foi destruída por uma enchente. O mito grego de Atlântida ecoa o mesmo destino, uma civilização poderosa que desapareceu nas profundezas do mar. Depois do dilúvio, os sobreviventes se dispersaram. Os descendentes de Noé, Sem, Cam e Jafé, deram origem às novas civilizações. Mas alguns dos povos antigos, segundo textos antigos, conseguiram escapar para as montanhas e desertos. São mencionados em lendas como os antigos que fugiram para o Oriente e os senhores das ruínas. Arqueólogos encontram ruínas no Cáucaso, na Anatólia e no Irã, que datam de períodos muito anteriores ao Egito, sugerindo assentamentos humanos que precederam o registro histórico. Os descendentes de Cam migraram para o norte da África e fundaram as bases das civilizações, que mais tarde dariam origem ao Egito e à Núbia. Os de Jafé se espalharam pelo norte e leste, alcançando as regiões que se tornariam a Europa e a Ásia Central. Já os de Sem permaneceram entre o Oriente Médio e o Crescente Fértil, estabelecendo os fundamentos dos povos hebreus e arameus. A humanidade se dividiu novamente, mas o eco das civilizações perdidas ainda se fazia ouvir. Mesmo séculos depois, as Escrituras lembram desses povos como exemplos de destruição e advertência. O livro de Jó menciona antigos que foram tragados pelo dilúvio. O profeta Isaías fala de nações antigas sepultadas nas águas. A ideia é clara. A história humana é cíclica e os povos que se afastam de Deus desaparecem da terra, levando consigo sua glória. Essas civilizações pré-diluvianas deixaram rastros que confundem a arqueologia moderna. Monólitos com cortes perfeitos, estruturas subterrâneas, pirâmides submersas e alinhamentos astronômicos que desafiam a tecnologia antiga. Povos sem registro, sem nome, sem descendência direta. Civilizações apagadas não apenas pela natureza, mas pela vontade divina. O dilúvio foi o divisor entre dois mundos. O primeiro, cheio de orgulho e corrupção, terminou afogado. O segundo começava com uma promessa e uma nova chance. Mas o homem não esqueceu o poder que teve antes das águas. Logo depois, entre os descendentes de Noé, surgiriam os primeiros reinos pós-diluvianos. Povos que tentariam recuperar a glória dos antigos, erguendo torres e impérios. Babel seria o início de uma nova onda de civilizações que novamente desafiariam o Criador. As civilizações perdidas do mundo antediluviano não são apenas lendas. Elas representam o padrão que se repete em toda a história. Povos que crescem, se afastam de Deus e desaparecem. Cada ruína soterrada, cada pedra submersa e cada mito antigo são ecos de um passado real. E quando Noé saiu da arca e viu o arco no céu, o símbolo da aliança, a terra renasceu sobre os destroços do mundo que existiu antes dele. Mas o ciclo ainda não havia terminado. Os descendentes de Noé voltariam a se dividir. Novas cidades seriam erguidas. E novamente o homem buscaria alcançar o céu por conta própria. O surgimento das civilizações de Babel e Ur
marcaria o início do segundo desaparecimento da humanidade. E os povos que nasceriam dessas terras também deixariam apenas vestígios e perguntas. O êxodo e as civilizações que desapareceram no deserto. Depois que o mundo antediluviano foi apagado e as águas recuaram, novos povos começaram a se erguer sobre as ruínas do passado. Do Oriente nasceram as primeiras nações que reconstruíram a terra, os descendentes de Noé. Desses povos, alguns preservaram a memória do Criador, enquanto outros se voltaram novamente à idolatria. Entre todos, um grupo foi escolhido para carregar a promessa: os filhos de Israel. Mas no caminho da libertação desse povo, outras civilizações desapareceram silenciosamente, tragadas pelo deserto e pelo esquecimento. O Egito foi o centro do poder e do domínio quando a história do Êxodo começou. Durante séculos, os hebreus viveram entre templos e deuses estrangeiros, testemunhando uma civilização que acreditava controlar a vida e a morte. Os faraós, tratados como deuses, erguiam monumentos que desafiavam o tempo. Porém, as pragas enviadas por Deus não foram apenas castigos, foram sinais de colapso. Elas atingiram as bases espirituais e culturais de uma nação inteira. Quando o Nilo se transformou em sangue, foi como se o coração do Egito tivesse parado. Quando as trevas cobriram o país, era a fé deles em Ra, o Deus Sol, sendo destruída. E quando os primogênitos morreram, o Egito perdeu o fôlego de sua própria linhagem. Mas o Egito não foi o único a sofrer. Povos vizinhos, aliados e colônias ao redor do Império Egípcio também sentiram os efeitos do juízo. Cidades menores que dependiam do Egito, como as localizadas no delta do Nilo e nas fronteiras do Sinai, foram abandonadas. Regiões inteiras do norte africano e da Península Arábica ficaram desertas. Arqueólogos encontram hoje vestígios de vilas e rotas comerciais que simplesmente deixaram de existir nesse período. Quando Moisés conduziu o povo para fora do Egito, não apenas uma nação se movia. O equilíbrio de todo o Oriente Médio foi abalado. Povos nômades do deserto, conhecidos como midianitas, amalequitas e edomitas, começaram a desaparecer gradualmente durante os 40 anos de peregrinação de Israel. A Bíblia cita guerras e embates contra esses povos, mas poucas evidências arqueológicas restaram. Suas cidades foram reduzidas a ruínas e seus nomes esquecidos. Muitos estudiosos acreditam que tribos menores foram absorvidas pelos israelitas, enquanto outras foram destruídas pelas condições severas do deserto e pela escassez. Os midianitas, descendentes de Abraão com Quetura, foram um desses povos. Eles habitaram as regiões ao sul, próximas ao Mar Vermelho, e tiveram contato direto com Moisés antes do Êxodo. O sogro de Moisés, Jetro, era sacerdote em Midian. Contudo, anos depois, os mesmos midianitas tornaram-se inimigos de Israel, seduzindo o povo com práticas idólatras. Quando Moisés ordenou a guerra contra eles, o registro bíblico diz que foram derrotados completamente. Arqueologicamente, há indícios de aldeias midianitas que foram queimadas e abandonadas entre o século 13 e 12 a.C., o mesmo período aproximado do Êxodo. Outro povo que desapareceu nesse mesmo contexto foram os amalequitas. Descendentes de Esaú, eles atacaram Israel ainda no início da caminhada perto de Refidim. O texto de Êxodo descreve como Josué os venceu enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas ao céu. Essa vitória marcou o início de uma profecia. O Senhor guerreará contra Amaleque de geração em geração. Com o tempo, esses povos foram sendo caçados, dispersos e eliminados. Não há registro arqueológico seguro sobre sua localização final. Para muitos estudiosos, eles foram absorvidos por tribos árabes e sumiram da história, tornando-se mais uma civilização perdida. Os edomitas, também parentes de Israel,
Viveram nas montanhas ao sul do Mar Morto. Construíram cidades em encostas rochosas, e uma das mais conhecidas, Petra, seria ocupada séculos depois por outros povos. Durante o período do Êxodo, eles negaram passagem aos israelitas e se tornaram inimigos permanentes. Com o tempo, foram dominados por babilônios e desapareceram como povo autônomo. Enquanto Israel marchava pelo deserto, outros grupos simplesmente se dissolviam. O deserto do Sinai é implacável. Tribos sem direção ou suprimento morriam rapidamente. Muitas das civilizações nômades que existiam antes do Êxodo deixaram de ser mencionadas depois desse período. O que se vê nas camadas arqueológicas é um intervalo misterioso, como se populações inteiras tivessem desaparecido sem deixar ruínas permanentes. Os hebreus, por outro lado, deixaram rastros simbólicos. Não construíram cidades, mas erguiram o tabernáculo, um santuário móvel que representava a presença de Deus entre eles. Enquanto as civilizações do entorno caíam, Israel permanecia em movimento. Eles não criavam monumentos, mas carregavam a promessa. Isso explica, em parte, por que o Êxodo é tão difícil de ser comprovado arqueologicamente. Era uma civilização transitória, uma nação moldada na areia, com cultura e estrutura espiritual, mas sem pedras nem templos permanentes. Ainda assim, as rotas do Êxodo cruzaram territórios que antes eram de civilizações florescentes. As terras de Gósen, o norte da península do Sinai e as margens do Golfo de Acaba eram regiões ocupadas por povos que viviam do comércio e das rotas entre o Egito e Canaã. Após o Êxodo, esses caminhos foram abandonados por séculos. É como se a presença divina tivesse varrido do mapa todos os que se opuseram ao plano de Deus. Quando o povo finalmente se aproximou de Canaã, as 10 tribos do norte ainda existiam unidas. Mas as constantes guerras e dispersões começaram a dividir o povo. Já no início da conquista, algumas tribos ficaram para trás. As Escrituras registram que as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés decidiram permanecer do outro lado do Jordão em território estrangeiro. Com o passar do tempo, essas regiões se tornaram vulneráveis a ataques e invasões, e as tribos que as ocupavam acabaram desaparecendo, sendo assimiladas por povos pagãos. Esses episódios mostram que o Êxodo foi mais do que uma migração espiritual. Ele redesenhou o mapa da região. Povos inteiros deixaram de existir ou foram substituídos por outros. As civilizações do deserto, que antes floresciam com o comércio e o pastoreio, foram engolidas pela areia e pela história. É por isso que arqueólogos encontram poucos vestígios, porque o deserto apaga rapidamente o que o homem constrói. O que a Bíblia apresenta é um padrão. Toda civilização que se ergue contra a vontade divina desaparece. O Egito foi ferido, Midian foi destruída, Amaleque apagado, Edom disperso, e até algumas tribos de Israel se perderam antes de entrar na terra prometida. Essa sequência de desaparecimentos marca o primeiro grande ciclo das civilizações perdidas mencionadas nas Escrituras. Com a morte de Moisés e a liderança de Josué, o povo cruzaria o Jordão e entraria em Canaã. Mas do outro lado do rio, novos povos já ocupavam o território. Povos antigos, fortes e misteriosos, com cidades muradas e religiões estranhas, eles seriam os próximos a desaparecer diante do avanço da promessa. Canaã se tornaria o palco do segundo grande desaparecimento coletivo da Bíblia, o das civilizações que resistiram à vontade de Deus, as cidades de Canaã e seus mistérios. Quando o povo de Israel cruzou o Jordão sob a liderança de Josué, encontrou diante de si uma terra marcada por ruínas, muralhas e mistérios. Canaã não era um território vazio. Era o centro de uma rede de civilizações antigas que já floresciam muito antes da chegada dos hebreus. Povos cananeus, heteus, jebuseus, amorreus e perizeus
dominavam o cenário. Suas cidades eram fortalezas, seus exércitos numerosos e suas religiões sombrias. O livro de Josué descreve essas nações como poderosas, mas corrompidas, entregues a cultos e sacrifícios que transformaram a terra em símbolo de abominação. E assim como os povos que pereceram antes do dilúvio e no deserto, essas civilizações estavam prestes a desaparecer. As escavações modernas confirmam o que as Escrituras relatam. Jericó, por exemplo, era uma das cidades mais antigas do mundo. Tinha muralhas largas o bastante para abrigar casas sobre elas, mas quando os israelitas rodearam a cidade por 7 dias, as muralhas ruíram. A arqueologia mostra sinais de destruição em camadas que datam aproximadamente do mesmo período, com muros queimados e grãos armazenados intactos, o que indica uma queda repentina e sem cerco prolongado. O relato bíblico se encaixa perfeitamente. A cidade caiu não por falta de alimento ou força militar, mas por um evento súbito. Jericó foi o primeiro aviso para o restante de Canaã. Depois dela, Ai, Hazor, Laquis e Debir tiveram o mesmo destino. Hazor era a maior delas, chamada de cabeça de todos os reinos. Arqueólogos encontraram restos de palácios incendiados e estátuas quebradas de divindades cananeias. Essa destruição em série coincide com o avanço israelita. A Bíblia não apenas registra a vitória, mas o motivo espiritual. Deus estava julgando nações que haviam se entregue à idolatria e à violência. Levítico e Deuteronômio afirmam que essas civilizações haviam enchido a medida da sua iniquidade. O desaparecimento delas não foi apenas militar, foi o cumprimento de um juízo divino. Mas o mistério de Canaã não se limita à destruição. O que intriga estudiosos e arqueólogos é o desaparecimento quase completo da identidade cultural desses povos. Enquanto egípcios, babilônios e gregos deixaram escrita, arte e história, os cananeus praticamente sumiram. Restaram fragmentos de cerâmica, inscrições dispersas e ruínas sem nome. Seus deuses, Baal, Astarote, Moloque, são conhecidos apenas pelos registros de seus inimigos. É como se uma civilização inteira tivesse sido apagada da memória. Alguns historiadores afirmam que, após as campanhas de Josué, parte dos sobreviventes fugiu para o norte, em direção ao atual Líbano. Ali, misturaram-se com os fenícios, que mais tarde se tornariam uma das maiores potências marítimas da antiguidade. Essa transição explica por que a cultura fenícia compartilha símbolos e práticas semelhantes às de Canaã. Suas cidades costeiras, como Tiro e Sidom, herdaram os rituais de adoração a Baal e Astarote, mas os transformaram em cultos comerciais e políticos. Assim, uma parte da civilização cananeia sobreviveu, disfarçada, influenciando o mundo através do comércio e da navegação. Outros povos simplesmente se perderam. Os jebuseus, que dominavam Jerusalém antes da chegada de Davi, desapareceram sem deixar rastros claros. A Bíblia menciona que Davi conquistou a cidade e a transformou em capital de Israel, mas não há registros dos jebuseus após esse evento. Suas construções foram absorvidas, suas tradições extintas, seus nomes esquecidos. O mesmo destino tiveram os perizeus, girgazeus e amorreus. Povos inteiros sumiram das páginas da história logo após a entrada de Israel em Canaã. O que se observa na arqueologia é um padrão de substituição. Quando Israel se estabeleceu, novas vilas surgiram sobre as ruínas antigas, mas sem continuidade cultural. A cerâmica muda, o estilo das casas muda, e até a forma de enterrar os mortos muda. É como se uma civilização tivesse sido substituída por outra em questão de décadas. Essa ruptura abrupta reforça o caráter misterioso do desaparecimento cananeu. Canaã era mais do que um território geográfico. Era um ponto de convergência entre culturas antigas. Ali,
passavam as rotas comerciais que ligavam o Egito à Mesopotâmia e ao Mediterrâneo. Essa posição estratégica fez de Canaã um lugar cobiçado, mas também espiritualmente contaminado. Os povos que ali viviam praticavam ritos sangrentos, sacrifícios infantis e prostituição ritual. Por isso, quando Israel chegou, Deus ordenou que as cidades fossem destruídas completamente, para que nada da idolatria permanecesse. No entanto, nem todas foram erradicadas. Algumas cidades foram poupadas ou reconstruídas, e nelas, parte da cultura antiga sobreviveu. Foi o caso dos gibeonitas, que enganaram Josué e se tornaram servos de Israel. Esses povos assimilados guardaram fragmentos da antiga cultura cananeia. E séculos depois, durante o reinado de Salomão, é possível ver traços de influências estrangeiras na arquitetura e nos costumes. Essa mistura parcial de culturas mostra que, mesmo destruída, Canaã deixou um eco persistente. A destruição de Canaã também teve reflexos além das fronteiras. Povos vizinhos, ao ouvirem sobre as vitórias de Israel, abandonaram territórios e migraram. As escavações mostram períodos de declínio populacional em cidades da Síria e do sul do Líbano logo após as campanhas de Josué. Esses movimentos populacionais podem ter originado pequenos reinos nômades, que mais tarde seriam conhecidos como arameus e moabitas. Assim, enquanto uns desapareciam, outros nasciam das cinzas. O desaparecimento das cidades de Canaã é um lembrete de como impérios podem ruir de forma repentina. Em poucas gerações, povos com templos, exércitos e escrita desapareceram quase completamente. O poder que antes parecia inabalável virou pó. O silêncio das ruínas fala de uma civilização que tentou viver sem Deus e perdeu o direito de permanecer. Mas há um detalhe que poucos percebem. As cidades cananeias desapareceram fisicamente, mas seus deuses continuaram a influenciar séculos depois. Baal, o principal deus de Canaã, é citado em diversas passagens bíblicas posteriores, mostrando que sua adoração se espalhou e sobreviveu em outros reinos. O mesmo espírito que sustentava aquelas civilizações se infiltrou em novas culturas, como se o desaparecimento físico não tivesse sido suficiente para apagar sua herança espiritual. Hoje, o que resta dessas cidades são colinas de terra chamadas Tels, montes formados por séculos de destruição e reconstrução. Sob cada camada de pedra há uma história perdida. Arqueólogos identificam nelas vestígios de civilizações que foram apagadas por guerras, catástrofes e pelo tempo. Mas as Escrituras lembram que nada se perde por acaso. Cada ruína é o testemunho de que nenhuma nação, por mais forte que seja, resiste quando se levanta contra o propósito divino. Quando Josué concluiu a conquista, ele ergueu um altar e declarou que todas aquelas terras pertenciam ao Senhor. A antiga Canaã havia sido substituída por uma nova nação, mas o padrão se repetiria. Assim como os povos anteriores desapareceram, Israel também enfrentaria o risco de cair pelo mesmo motivo: afastar-se do Criador. E enquanto o povo celebrava a vitória, novas civilizações já se erguiam ao redor, prontas para desafiar o domínio divino. Eram os impérios que surgiriam em seguida, os hititas, fenícios e babilônios, e que, como todos os outros, também acabariam perdidos na poeira da história. Sodoma, Gomorra e o legado esquecido. Após a queda das cidades de Canaã e o desaparecimento das civilizações que dominaram a Terra Prometida, restava no passado um registro ainda mais sombrio, mais antigo e enigmático. Um episódio que simbolizava o destino de todos os reinos que desafiaram o Criador: a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, situadas nas planícies férteis próximas ao Mar Morto, eram conhecidas por sua riqueza, influência e corrupção.
Suas ruínas, ou o que restou delas, ainda ecoam o mistério de povos que desapareceram sem deixar descendentes. A Bíblia descreve Sodoma e Gomorra como parte de uma confederação de 5 cidades conhecidas como as Cidades da Campina. Elas se estendiam entre o Vale do Jordão e o extremo sul do Mar Morto. Era uma região próspera, irrigada por rios e cheia de vegetação. Gênesis afirma que, aos olhos de Ló, sobrinho de Abraão, aquele território era como o jardim do Senhor. Mas a prosperidade dessas cidades foi acompanhada de decadência moral. Os habitantes se tornaram violentos, arrogantes e hostis à presença de Deus. Quando os anjos enviados a Ló chegaram a Sodoma, encontraram um povo completamente entregue à perversão. O texto sagrado relata que o clamor contra Sodoma e Gomorra subiu até o céu. Isso significa que a maldade dessas cidades não era apenas uma falha moral, era uma afronta espiritual. O pecado havia se tornado estrutura e a corrupção havia se tornado cultura. Por isso, o juízo foi decretado. A destruição dessas cidades foi tão completa que sua localização exata ainda é motivo de debate. Durante séculos, acreditava-se que elas estavam submersas sob as águas salgadas do Mar Morto. No entanto, descobertas recentes indicam algo ainda mais impressionante. Escavações no sítio arqueológico de Tal el-Hammam, no Vale do Jordão, revelaram vestígios de uma antiga cidade destruída por uma explosão de calor tão intensa que vitrificou cerâmicas e pedras. Fragmentos derretidos e cinzas espalhadas por quilômetros indicam uma catástrofe súbita, semelhante à descrita no relato bíblico, quando o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu. Os cientistas que estudaram o local encontraram indícios de que um corpo celeste, possivelmente um meteorito, explodiu sobre a região há cerca de 3.600 anos, gerando temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius. As evidências apontam para uma destruição instantânea. Nenhuma estrutura permaneceu de pé, nenhuma vida sobreviveu. As camadas de sal e enxofre encontradas no solo são consistentes com a descrição bíblica. O impacto teria devastado as cidades ao redor, transformando uma região fértil em um deserto árido. Mas a arqueologia apenas confirma o que o texto sagrado já dizia. Sodoma e Gomorra foram apagadas como advertência para todas as gerações futuras. O profeta Jeremias recorda esse evento dizendo que toda a terra ficou como Sodoma e Gomorra, um deserto sem habitantes. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, escreve que Deus reduziu as cidades a cinzas, pondo-as como exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, o desaparecimento dessas civilizações não foi apenas histórico, mas também simbólico. O destino de Sodoma e Gomorra ecoou por toda a antiguidade. Povos vizinhos mencionaram a catástrofe em tradições orais. Antigos relatos babilônicos e egípcios descrevem uma terra queimada ao leste, onde nada mais crescia. Alguns estudiosos acreditam que os moabitas e amonitas, descendentes dos filhos de Ló, carregaram traços culturais e genéticos dos sobreviventes daquela tragédia. Eles habitaram as montanhas que cercavam o vale destruído e se tornaram testemunhas de que aquelas cidades realmente existiram. O desaparecimento total de Sodoma e Gomorra segue o mesmo padrão divino visto em outros julgamentos. Antes do dilúvio, Deus purificou a terra com água. Aqui, o juízo veio com fogo. O elemento muda, mas a mensagem é a mesma. Quando a corrupção se torna irreversível, a civilização deixa de existir. E o que restou da planície do Jordão tornou-se um lembrete permanente. O Mar Morto, localizado no mesmo vale, é o símbolo físico dessa destruição. Um corpo d'água onde nada vive, cercado por montanhas estéreis e depósitos de sal, que ainda hoje queimam ao toque.
O mais intrigante é que Sodoma e Gomorra não foram as únicas cidades a desaparecer na região. As escrituras mencionam outras 3, Admá, Zeboim e Zoar. 2 foram destruídas junto com Sodoma, e uma, Zoar, foi poupada temporariamente para abrigar Ló. Entretanto, séculos depois, Zoar também desapareceu. Arqueólogos identificam ruínas nas proximidades do sul do Mar Morto que indicam cidades queimadas por dentro, com blocos de pedra estourados pelo calor. Essas descobertas sustentam a ideia de que todo o vale foi atingido por uma única catástrofe. O desaparecimento dessas cidades deixou um vazio histórico. Nenhum descendente, nenhuma linhagem, nenhum monumento. As civilizações que vieram depois as usaram apenas como exemplo do que acontece com povos que desafiam os limites da justiça divina. E esse vazio é o que torna o relato ainda mais impressionante. O Egito caiu, Babilônia foi destruída, Roma se fragmentou, mas de todas essas nações restaram ruínas, textos e descendentes. De Sodoma e Gomorra restou apenas o silêncio. Mesmo assim, há quem acredite que parte de sua população tenha fugido antes do juízo final. Tradições judaicas e árabes antigas mencionam grupos de refugiados que escaparam para o deserto e formaram pequenos clãs nômades, conhecidos como os Homens de Sal. Eles teriam vagado por gerações, sem território, como lembrança viva do castigo. É uma hipótese sem comprovação arqueológica, mas que reforça o fascínio que o desaparecimento dessas cidades exerce até hoje. O que se sabe com certeza é que Sodoma e Gomorra se tornaram um símbolo eterno. Quando profetas como Isaías ou Ezequiel queriam ilustrar o estado de decadência de uma nação, mencionavam essas cidades. Elas representavam o ponto final da corrupção humana. E o mais irônico é que onde antes havia vida, comércio e colheitas, hoje só existe morte e sal. O lugar onde o pecado floresceu se tornou o mais árido da terra. A destruição de Sodoma e Gomorra serviu como modelo para o juízo que viria sobre outros povos. Foi a primeira vez que o fogo do céu consumiu uma civilização inteira, e a última vez que o homem duvidou que Deus cumpriria sua palavra. Esse evento atravessou milênios como advertência. Mesmo Jesus, séculos depois, mencionou que, no dia do juízo, será mais tolerável o castigo de Sodoma do que o das cidades que rejeitam a verdade. O mistério dessas cidades não está apenas em como desapareceram, mas em como sua lembrança persiste. O Mar Morto continua a esconder seus segredos. Em suas margens, blocos de enxofre puro ainda podem ser encontrados. O solo, impregnado de sal e cinzas, conserva uma atmosfera de destruição. Alguns geólogos afirmam que há ruínas soterradas sob as camadas de lama, indicando que as cidades foram literalmente engolidas pela terra antes da explosão final. Com Sodoma e Gomorra, Deus não apenas encerrou uma civilização, ele estabeleceu um padrão que se repetiria em toda a história. Povos que prosperam sem justiça, que substituem a verdade por idolatria, sempre terminam da mesma forma, apagados. Canaã seguiria esse mesmo caminho, e séculos depois, até as grandes potências que dominaram Israel teriam o mesmo destino. Babilônia, Assíria, Tiro e Sidom, todas ruiriam como Sodoma. Mas a destruição nunca foi o fim da história. A mensagem de Sodoma e Gomorra é mais profunda. O juízo sempre vem acompanhado da preservação de um remanescente. Assim como Ló foi poupado, sempre há um povo que é preservado para lembrar que o Criador continua no controle da história. E enquanto os arqueólogos procuram nas cinzas o que restou dessas cidades, a Bíblia já havia revelado seu verdadeiro legado. O aviso silencioso de que nenhuma civilização permanece quando apaga o nome de Deus de sua memória. As cinzas de Sodoma e Gomorra foram levadas pelo vento, mas sua advertência permanece.
O vale, que um dia foi verde e fértil, se transformou em uma paisagem estéril. E no centro desse vazio se ergue o lembrete mais severo da história. Toda civilização que vive sem temor termina esquecida. E enquanto Israel avançava para novas conquistas, o eco do fogo ainda pairava sobre o vale, preparando o cenário para o surgimento dos grandes impérios que um dia dominariam o mundo e que, como todas as outras civilizações perdidas, também cairiam diante da vontade de Deus. Os impérios em ascensão e o silêncio das nações que caíram. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Após a conquista de Canaã, o mapa da Terra Santa mudou. Cidades antigas foram destruídas e novos reinos nasceram, mas não por muito tempo. À medida que Israel se estabelecia, ao redor dele, civilizações poderosas cresciam, desafiando tanto o povo quanto o Deus que o havia libertado. Hititas, fenícios, babilônios e assírios dominaram por séculos, construíram impérios imensos e desapareceram como os que vieram antes. Os hititas foram um dos primeiros grandes impérios pós-Canaã. Sua capital, Hattusá, era uma fortaleza impressionante, cercada por muralhas e portões esculpidos em pedra. Durante séculos, historiadores duvidaram de sua existência até que, no final do século XIX, ruínas e inscrições foram encontradas na atual Turquia. A Bíblia os menciona várias vezes, desde os tempos de Abraão até os dias de Salomão. Eram guerreiros, administradores e diplomatas habilidosos, mas sua fé se apoiava em dezenas de deuses locais. Quando o poder deles atingiu o auge, a corrupção política e as disputas internas começaram a corroer o império. Por volta do século XII a.C., Hattusa foi incendiada e o povo hitita desapareceu das planícies da Anatólia. Durante quase 3 milênios, ninguém soube que haviam existido. Enquanto os hititas caíam, outro povo se erguia sobre o mar. Os fenícios, descendentes diretos dos antigos cananeus, herdaram as cidades costeiras de Tiro, Sidom e Biblos. Tornaram-se mestres da navegação e do comércio, levando seus navios até a Península Ibérica e o norte da África. Foram eles que espalharam o alfabeto que mais tarde daria origem ao grego e ao latino. Porém, com o avanço do tempo, sua riqueza se transformou em idolatria. As cidades fenícias ergueram templos a Baal e Astarote e transformaram o comércio em culto. Quando os babilônios cercaram Tiro e Sidom, os grandes portos foram reduzidos a ruínas. Hoje o que resta de Tiro está parcialmente submerso e as muralhas que um dia sustentaram seu orgulho estão sob as ondas. Ao leste, Babilônia crescia como um farol de poder e arrogância. As planícies do Eufrates tornaram-se o centro do mundo antigo. Nabucodonosor construiu palácios de ouro, jardins suspensos e templos dedicados a Marduk. Mas, no auge da glória, a mesma voz que destruiu Sodoma pronunciou seu destino. O profeta Isaías anunciou que Babilônia seria como Sodoma e Gomorra, nunca mais habitada. Pouco tempo depois, os persas tomaram a cidade e a transformaram em ruína. Séculos passaram e o deserto cobriu o que restava. Quando Alexandre Magno visitou o local, encontrou uma cidade fantasma. E os poucos que ali viviam usavam as pedras dos templos antigos para construir abrigos. A Assíria foi ainda mais cruel. Nínive, sua capital, era conhecida pelo terror que espalhava. Suas inscrições se vangloriam de reis que destruíam cidades e deportavam povos inteiros. Quando Jonas foi enviado para pregar ali,
A cidade ainda podia mudar seu destino. Arrependeu-se por um tempo, mas logo voltou à violência. O livro de Naum anuncia seu fim. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubo. Pouco depois, Nínive foi atacada por medos e babilônios e deixada em cinzas. Por séculos, ninguém soube onde ficava. Somente em 1849, escavações revelaram seus portões enterrados sob areia e tempo. Esses impérios surgiram e ruíram em sequência. Cada um acreditava ser o herdeiro das civilizações anteriores, e cada um ignorou o motivo da queda das antigas. A arqueologia mostra cidades incendiadas, textos interrompidos e templos abandonados. Os hititas desapareceram da história. Os fenícios perderam o mar. Os babilônios viraram poeira. Os assírios, lembrança. Povos inteiros deixaram de existir não por acaso, mas porque a arrogância de suas nações os afastou daquilo que sustentava a vida. O ciclo sempre foi o mesmo. Quando uma civilização substitui a fé pelo poder, ela começa a morrer. Israel viu isso acontecer diante dos próprios olhos. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel testemunharam o colapso de impérios que pareciam eternos. Cada ruína ao redor servia como lembrete de que nenhum trono resiste quando ignora o Criador. Hoje, ruínas dessas nações estão espalhadas entre Turquia, Síria, Iraque e Líbano. O que antes eram capitais do mundo se tornaram desertos e sítios arqueológicos. Babilônia é apenas um nome nas pedras do Eufrates. Nínive, um monte de areia próximo a Mossul. Hatusa, uma memória gravada em muros partidos. O que restou de Sidom e Tiro está parcialmente sob o mar, coberto por corais e silêncio. Essas civilizações, embora mortas, ainda falam. Seus restos revelam o padrão do tempo. Todo poder humano é temporário e toda a glória construída sem Deus termina na poeira. Os povos do deserto desapareceram, os reinos do mar afundaram, os impérios do Oriente ruíram. E enquanto os homens buscam compreender suas ruínas, as Escrituras já haviam explicado sua queda. Mas novas forças se preparavam para surgir. Povos escondidos nas sombras das montanhas e do deserto aguardavam sua vez de governar. E junto com eles, os mistérios de objetos e cidades que seriam escondidos do mundo por séculos, como a Arca da Aliança e relíquias que marcariam o início de uma nova era de civilizações invisíveis ao tempo. O enigma da Arca e as cidades escondidas no tempo. Com a queda dos grandes impérios e o silêncio das nações que dominaram o mundo antigo, surgiu um novo tipo de mistério. Se antes o poder era medido por muralhas e exércitos, agora ele se escondia em relíquias, templos subterrâneos e cidades esquecidas. A história deixou de ser escrita com pedras e passou a ser preservada por símbolos. Entre todos esses segredos, nenhum é tão intrigante quanto o da Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do povo de Israel e um dos maiores enigmas da antiguidade. A Arca foi construída segundo instruções diretas de Deus, dadas a Moisés no Monte Sinai. Revestida de ouro puro, guardava as tábuas dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão. Era o símbolo da presença divina, um portal entre o céu e a terra. Enquanto o tabernáculo existia, a arca permanecia no Santo dos Santos, inacessível a todos, exceto ao sumo sacerdote. Onde a arca estava, havia vitória. Quando foi carregada à frente das batalhas, os inimigos eram derrotados, as águas se abriam e o poder de Deus se manifestava. Mas com o passar do tempo, a história da arca tornou-se uma sequência de desaparecimentos. Durante o reinado de Saul, ela ficou esquecida. Davi a recuperou e levou para Jerusalém, e seu filho Salomão construiu o templo para abrigá-la. No entanto, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, algo aconteceu. O templo foi saqueado, mas entre os objetos levados, a arca não estava. O relato bíblico termina em silêncio.
Nenhum texto posterior afirma onde ela foi parar. E assim nasceu um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Existem teorias que tentam explicar seu desaparecimento. A mais conhecida diz que o profeta Jeremias a escondeu em uma caverna do Monte Nebo, o mesmo de onde Moisés viu a terra prometida. Textos antigos afirmam que ele selou a entrada e deixou a mensagem de que ela seria revelada quando Deus novamente reunisse seu povo. Outra tradição, preservada pela igreja etíope, afirma que a arca foi levada para Aksum, na Etiópia, por Menelik, filho de Salomão, com a rainha de Sabá. Segundo essa versão, o objeto sagrado permanece guardado até hoje em uma pequena capela, vigiada por monges que dedicam a vida inteira a protegê-la, embora ninguém, além deles, tenha permissão de vê-la. Há ainda relatos de que a arca foi escondida nas cavernas sob o Monte do Templo, em Jerusalém. Durante escavações no século XX, exploradores descobriram túneis subterrâneos e câmaras antigas que poderiam ter abrigado artefatos sagrados. Algumas dessas passagens são tão profundas que permanecem inacessíveis. O governo israelense restringe escavações na área, por se tratar de um local sagrado para 3 religiões, o que alimenta ainda mais o mistério. Mas a arca não é o único segredo perdido. Diversos textos antigos mencionam cidades e templos escondidos, construídos para proteger objetos sagrados e conhecimentos proibidos. A Bíblia fala de reinos inteiros que desapareceram sem deixar vestígios. Um exemplo é a cidade de Ofir, citada nos livros de Reis e Crônicas, de onde Salomão importava ouro, pedras preciosas e madeira. Sua localização é um mistério até hoje. Alguns acreditam que ficava na costa do Mar Vermelho, outros afirmam que estava na Índia, e há quem diga que seria na própria África, próxima às minas de Zimbábue. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, e Ofir continua a ser uma das civilizações desaparecidas da era bíblica. Outra cidade perdida mencionada nas Escrituras é Tarsis, conhecida como centro de comércio marítimo. O profeta Jonas tentou fugir para lá quando recebeu sua missão, o que mostra que Tarsis era símbolo de distância, o limite do mundo conhecido. Pesquisadores identificam Tarsis com Tartessos, uma cidade rica e avançada que existiu na Península Ibérica e desapareceu misteriosamente por volta do século VI a.C., coberta por lama após uma inundação. Essa conexão reforça a ideia de que os relatos bíblicos se entrelaçam com desaparecimentos históricos reais. Além das cidades e relíquias, o próprio território de Israel esconde ruínas que desafiam o tempo. Arqueólogos encontraram nas profundezas do Mar Morto vestígios de construções submersas. Algumas teorias afirmam que ali repousam restos de cidades antigas destruídas em catástrofes naturais. O solo ao redor contém camadas de cinzas e enxofre, o mesmo tipo de material encontrado nas regiões associadas à destruição de Sodoma e Gomorra. Muitos acreditam que algumas dessas ruínas não pertencem apenas às cidades destruídas, mas a templos e comunidades que guardavam segredos da fé antiga. Há registros de grupos sacerdotais que desapareceram antes mesmo da destruição de Jerusalém, levando consigo artefatos sagrados e escritos que jamais foram recuperados. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, no século XX, reforçou essa possibilidade. Esses pergaminhos, guardados em cavernas por mais de 2000 anos, revelaram que comunidades inteiras viviam isoladas, preservando o conhecimento espiritual que o resto do mundo havia esquecido. O desaparecimento desses povos e cidades não foi casual. Cada um representa um padrão. Civilizações que se aproximaram de Deus foram preservadas, mas as que tentaram guardar o poder apenas para si foram apagadas. A história da Arca e das relíquias perdidas mostra isso.
Sempre que o homem tentou usá-las como instrumento de poder e não de fé, elas desapareceram. Quando os filisteus roubaram a arca, ela trouxe desgraça sobre eles. Quando Israel começou a tratá-la como um amuleto, Deus permitiu que ela fosse levada. A arqueologia moderna continua tentando localizar o paradeiro da arca e dessas cidades escondidas, mas quanto mais se cava, mais o mistério se aprofunda. Relatos de templos subterrâneos sob Jerusalém, ruínas submersas próximas à Etiópia e túneis que ligam o Monte Sião a cavernas antigas alimentam a crença de que boa parte da história ainda está soterrada. Cada descoberta acrescenta uma peça ao quebra-cabeça, mas o quadro geral ainda escapa. A Bíblia e os registros históricos indicam que o desaparecimento da arca e de outras relíquias não foi perda, mas proteção. Deus as escondeu do mundo até o tempo certo, preservando-as da corrupção humana. Por isso, o silêncio em torno delas é tão eloquente quanto as ruínas das civilizações que as cercaram. Os antigos acreditavam que onde a arca repousasse, ali também repousaria a presença divina. Se for verdade que ela ainda existe, então em algum ponto do planeta há um lugar onde o tempo parou, onde a santidade antiga ainda se mantém intacta. Talvez enterrada sob Jerusalém, talvez guardada por monges na Etiópia, ou talvez escondida em um local que o próprio Deus selou. Mas a história dessas relíquias e cidades ocultas não termina no passado. Elas continuam sendo o elo entre o visível e o invisível. Cada ruína descoberta, cada fragmento encontrado, confirma que o que foi perdido não desapareceu, apenas foi escondido até o momento certo. Enquanto os impérios se apagaram e os reis foram esquecidos, esses objetos e cidades permanecem em silêncio, aguardando o tempo em que serão redescobertos. E quando isso acontecer, trarão de volta não apenas a história das civilizações que desapareceram, mas o lembrete de que o poder que vem do alto nunca se perde. Ele apenas se oculta, aguardando o instante determinado para ser revelado novamente. E entre as sombras dessas ruínas, entre templos soterrados e pergaminhos selados, há indícios de que o desaparecimento de algumas dessas relíquias está conectado a algo maior, a um plano que atravessa séculos e se aproxima de seu desfecho. Pois as civilizações podem desaparecer, mas os sinais permanecem, e o mundo ainda não viu tudo o que está prestes a ser revelado. Os reinos que sucederam a glória, da Babilônia a Roma. As civilizações antigas haviam desaparecido. Suas cidades tornaram-se ruínas e os impérios que dominaram o mundo já eram lembranças cobertas de poeira. Mas a história não parou ali. Das cinzas da Babilônia e das pedras de Jerusalém destruída, surgiram novos reinos que herdaram a glória e o juízo das nações anteriores. Povos diferentes assumiram o controle, mas o espírito que os movia era o mesmo. O desejo de dominar o mundo. A Bíblia e a história secular registram como esses impérios se sucederam, cada um representando uma fase da humanidade afastada de Deus, até culminar no maior de todos, Roma. O profeta Daniel foi o primeiro a ver essa sucessão em visões reveladas por Deus. Enquanto estava no cativeiro babilônico, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, que havia visto uma grande estátua feita de diferentes metais, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Daniel explicou que essa imagem representava os reinos que governariam o mundo. A cabeça de ouro era a Babilônia, o império que naquele momento reinava sobre todas as nações. Mas viria outro depois dela, e depois outro, até o último, forte como o ferro e dividido como o barro. A Babilônia de Nabucodonosor foi o primeiro desses reinos.
Era o centro da terra, com muros tão largos que carruagens podiam correr sobre eles. Seus templos e jardins suspensos eram maravilhas do mundo antigo. No entanto, no auge da sua glória, o orgulho a destruiu. O rei andava por seus palácios e dizia: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade? Daniel capítulo 4, versículo 30. Ainda havia som em sua boca quando Deus o humilhou. Ele perdeu a razão e viveu entre os animais, até reconhecer que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Babilônia caiu não por falta de muralhas, mas por falta de temor. Quando o Império Babilônico enfraqueceu, os medos e persas se uniram e conquistaram a cidade sem travar uma grande batalha. O profeta Daniel presenciou essa transição e escreveu que naquela noite em que Belsassar, neto de Nabucodonosor, banqueteava em seu palácio, uma mão apareceu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O julgamento estava selado. Ciro, o rei da Pérsia, entrou em Babilônia e o império de ouro foi substituído pela prata. O domínio persa foi vasto e organizado. Eles criaram estradas, sistemas de correio e respeitaram as religiões locais. Ciro, inclusive, libertou os judeus do cativeiro e permitiu que reconstruíssem o Templo de Jerusalém. Essa decisão foi profetizada séculos antes por Isaías, que o chamou de ungido do Senhor, mesmo sendo um rei pagão. A Pérsia mostrou que o poder podia ser administrado com sabedoria, mas também que sem a presença de Deus, até o império mais justo tem fim. Com o tempo, o luxo e as intrigas corroeram a corte, e um novo conquistador apareceu vindo do Ocidente: Alexandre, o Grande. A Grécia sucedeu à Pérsia como o império de bronze da profecia. Jovem e determinado, Alexandre atravessou desertos e mares, conquistando em poucos anos quase todo o mundo conhecido. Ele levou consigo a cultura grega, a filosofia, o teatro e a língua que unificaria o comércio e a comunicação entre povos distantes. Seu objetivo não era apenas reinar, mas deixar um legado eterno. Contudo, como todos os que o precederam, sua ambição ultrapassou o limite. Morreu ainda jovem, sem sucessor definido, e seu império foi dividido entre 4 generais. Assim começou o período helenístico, uma era de conhecimento, mas também de corrupção moral e espiritual. Os gregos acreditavam ter criado uma civilização superior, mas a filosofia substituiu a fé, e a razão passou a ocupar o lugar de Deus. Foram eles que introduziram templos dedicados à estética e ao corpo humano, e transformaram o intelecto em culto. Quando o poder político grego começou a se fragmentar, o próximo império surgiu como ferro esmagando o bronze: Roma. Roma foi a síntese de todos os reinos anteriores. Herdou o poder militar da Assíria, a organização da Pérsia, a cultura da Grécia e a ambição da Babilônia. Era o império dos caminhos, das leis, dos deuses e das legiões. Seu símbolo era a força. Nenhum exército resistia à disciplina romana e nenhuma cidade ficava de pé por muito tempo diante de seus muros móveis e catapultas. Mas Roma também herdou os mesmos erros. Os deuses multiplicaram-se, os prazeres tornaram-se política e o sangue dos inocentes passou a ser espetáculo. Foi sob o domínio romano que nasceu e morreu o Messias. O Filho de Deus veio em meio ao maior império do mundo, e o império não o reconheceu. O mesmo ferro que construiu estradas para o Evangelho também forjou os pregos da cruz. Roma governava a terra, mas não dominava o céu. Quando o cristianismo começou a se espalhar, o poder humano mostrou sua fraqueza. A perseguição apenas fortaleceu os que seguiam a fé. Com o passar dos séculos, Roma dividiu-se em 2, o Império Ocidental e o Oriental. As invasões bárbaras destruíram o primeiro, e o segundo, conhecido como Império Bizantino, sobreviveu por mais tempo.
mas terminou sucumbindo à sua própria decadência. Assim, se cumpriu a profecia de Daniel. Os pés de ferro e barro não podiam sustentar a estátua. A força e a fragilidade misturaram-se e o império caiu. Cada um desses reinos foi mais do que uma potência política. Eles representaram estágios da humanidade na tentativa de governar sem Deus. A cabeça de ouro, a prata, o bronze e o ferro são mais do que metais. São símbolos da degradação moral ao longo do tempo. O ouro puro da Babilônia tornou-se ferro quebradiço em Roma. O poder humano sempre caminha nessa direção. Começa com glória e termina em fragmentação. Hoje, os vestígios desses impérios ainda podem ser vistos. As ruínas da Babilônia repousam nas margens do Eufrates. As colunas persas de Persépolis ainda resistem ao vento. As estátuas gregas permanecem em museus. E o Coliseu romano é um esqueleto de pedra cercado por turistas. Cada uma dessas obras é um lembrete silencioso do que acontece quando o homem constrói sem alicerce espiritual. A profecia de Daniel termina com uma pedra que atinge a estátua e a destrói completamente. Essa pedra não é feita por mãos humanas. É o reino de Deus que virá e não será jamais destruído. Todos os impérios desapareceram, mas esse permanece. Os reinos da Babilônia a Roma mostram o ciclo da humanidade. Ascensão, apogeu e queda, mas também apontam para o que virá. Pois, assim como o ferro foi misturado com o barro no último império, o mundo moderno também está dividido. Forte em aparência, frágil em essência. E como aconteceu antes, tudo está caminhando para um ponto final em que o poder humano será confrontado pelo poder divino. Os impérios antigos não desapareceram completamente. Suas ideias, sistemas e símbolos ainda moldam governos, economias e religiões. É por isso que o estudo desses reinos não é apenas arqueologia, mas revelação. Eles mostram como Deus escreve sua história através da ascensão e queda das nações. E quando o mundo parecer consolidado novamente, quando o ferro e o barro se unirem uma última vez em busca de domínio global, será o início do que os profetas chamaram de o tempo do fim. O mesmo Deus que encerrou os impérios antigos levantará um novo reino, não humano, mas eterno. E mais uma vez, o curso da história mudará para sempre. O futuro das civilizações perdidas, revelações, profecias e redescobertas. Os reinos que dominaram o mundo antigo se foram. Suas cidades viraram ruínas e seus reis foram esquecidos. Mas o tempo, que tudo consome, também guarda o que precisa ser revelado. As profecias afirmam que nada está realmente perdido, apenas oculto até o momento determinado. Depois da queda de Babilônia e Roma, a humanidade entrou em um período de busca. Povos modernos começaram a cavar as areias do passado, e cada pedra descoberta parecia despertar ecos de civilizações que o mundo julgava extintas. A arqueologia moderna revelou que a Bíblia sempre esteve adiantada em relação à história. Por séculos, estudiosos negaram a existência de povos citados nas Escrituras, como os hititas, os moabitas e os edomitas, até que escavações revelaram cidades, selos e inscrições com seus nomes. O que parecia mito se transformou em evidência. Isso mostrou que o tempo não apaga a verdade, apenas a encobre por um tempo, e quando ela ressurge, sempre aponta para algo maior, o cumprimento das profecias. Jesus disse que, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Essa frase liga o início e o fim da história humana. O que aconteceu com as civilizações antes e depois do dilúvio é uma sombra do que está por vir.
O aumento do conhecimento, a reconstrução de cidades antigas e a obsessão por imortalizar a humanidade são sinais de que o mundo está retornando ao mesmo espírito das civilizações perdidas, autossuficiente, tecnológica e cada vez mais distante de Deus. Hoje, ruínas que ficaram milênios enterradas estão sendo reerguidas. A Babilônia está sendo reconstruída no Iraque e o governo local já fala em restaurar o templo de Marduk como símbolo nacional. Na Turquia, arqueólogos descobriram Göbekli Tepe, um santuário com mais de 11 mil anos, o mais antigo já encontrado, com colunas e relevos que lembram os templos das culturas bíblicas. No Egito, escavações contínuas revelam novas câmaras sob as pirâmides, e há relatos de corredores que ainda não foram abertos. Cada descoberta parece anunciar o retorno de algo antigo. Mas não é apenas a arqueologia que aponta para o retorno das civilizações perdidas. A profecia de Apocalipse descreve uma união global que trará de volta o mesmo padrão de poder, idolatria e rebelião que destruiu os antigos reinos. João fala de uma besta que recebe autoridade sobre toda tribo, língua e nação, uma figura que representa o último império humano antes do retorno de Cristo. Essa estrutura, descrita com detalhes no capítulo 13, é o reflexo de todos os impérios que vieram antes. Um novo império babilônico, romano e grego, fundido em um só corpo. O que foi disperso em Babel está sendo novamente reunido, não por Deus, mas pela vontade do homem. A tecnologia moderna tornou possível o que antigamente era apenas sonho, unir povos, economias e línguas sob um mesmo sistema. A diferença é que desta vez o alicerce não é o céu, mas a terra. Essa reconstrução silenciosa é o prenúncio do último ciclo. Os profetas também falaram de uma restauração espiritual que acompanharia esses tempos. Daniel, em suas visões, ouviu um anjo dizer que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Nunca antes a humanidade teve tanto acesso à informação e à história. O mesmo conhecimento que redescobre o passado pode ser o que precipita o juízo, pois com ele vem a responsabilidade. Entre as ruínas antigas e os avanços modernos há um elo invisível. As mesmas regiões onde surgiram as civilizações perdidas, Mesopotâmia, Egito, Israel, continuam sendo o centro das atenções mundiais. Conflitos, escavações, guerras e descobertas arqueológicas convergem para esses territórios. É como se o palco da história estivesse sendo preparado novamente, exatamente no mesmo cenário onde tudo começou. O retorno de Israel como nação é uma das maiores provas de que o ciclo está se completando. Após quase 2000 anos de dispersão, o povo que habitou Canaã voltou à sua terra em 1948. Profecias de Isaías e Ezequiel se cumpriram diante dos olhos do mundo. Assim como as antigas civilizações desapareceram por rejeitar o propósito divino, Israel ressurgiu porque o plano de Deus ainda não terminou. O mesmo solo que testemunhou o Êxodo, os profetas e o Messias, agora se torna novamente o centro do mundo profético. O futuro das civilizações perdidas não é apenas arqueológico, é espiritual. As ruínas que ressurgem, os segredos revelados e os reinos que se reorganizam são parte de um mesmo enredo. O livro do Apocalipse mostra que, no final dos tempos, haverá uma Babilônia restaurada. Não apenas uma cidade física, mas um sistema global que carrega o mesmo espírito de rebelião contra Deus. Essa Babilônia espiritual reunirá poder econômico, religioso e político, prometendo paz e progresso, mas conduzindo à perdição. E é nesse ponto que a profecia se conecta à arqueologia. Assim como no passado, o homem moderno também busca construir seu próprio Éden, agora com máquinas, ciência e inteligência artificial,
quer dominar o tempo, vencer a morte e decifrar os mistérios da criação. Mas toda civilização que tentou substituir o Criador por sua própria sabedoria terminou em ruínas. Essa é a lição que as pedras antigas tentam ensinar. Conhecimento sem propósito espiritual é apenas o caminho mais rápido para o mesmo fim. Mesmo assim, há algo diferente neste tempo. O Evangelho, que uma vez se espalhou por estradas romanas, agora viaja por cabos de fibra óptica e sinais de satélite. O mesmo Deus que observou o surgimento dos impérios antigos permite que a mensagem da salvação alcance o mundo inteiro antes do encerramento final. Isso também é profético. Jesus disse que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo e então viria o fim. As civilizações antigas desapareceram para mostrar o que acontece quando o homem constrói longe de Deus. As que estão surgindo hoje existirão para mostrar o que acontece quando ele decide intervir novamente. E quando esse momento chegar, o ciclo se encerrará. A pedra que Daniel viu, o reino eterno de Deus, cairá sobre os reinos humanos e os reduzirá a pó. A história começou em um jardim e passou por desertos, montanhas, impérios e ruínas. Terminá-la-á com a restauração de um novo céu e uma nova terra. As civilizações que se perderam não foram apagadas, foram testemunhos. Elas serviram como espelho para que a geração final reconheça os mesmos erros e escolha um caminho diferente. O futuro das civilizações perdidas é, na verdade, o espelho do destino humano. Pois o homem moderno está repetindo as fundações das antigas cidades, tecnologia sem fé, poder sem propósito e sabedoria sem humildade. O fim delas é um aviso, não um mistério. E quando o ciclo se completar, o mesmo Deus que silenciou os impérios voltará, não como visitante, mas como rei. O tempo das civilizações perdidas está terminando. O tempo das revelações está prestes a começar. Babilônia, Egito, Roma, todos provaram o mesmo destino. A história humana é um espelho do coração humano. Ergue reinos, alcança glória e se desfaz quando esquece o Criador. Mas entre ruínas e memórias existe uma promessa que nunca foi enterrada: a redenção. Cristo é o ponto onde todas as civilizações convergem. Ele não veio para erguer muros, mas para reconstruir o que o pecado destruiu. O Filho de Deus é o que resta quando todos os impérios caem. Ele é o reino que não se abala, o templo que nunca será profanado, o fundamento que o tempo não pode corroer. Enquanto as nações desaparecem e as culturas mudam, a cruz continua sendo o centro de toda a história humana. O mesmo Deus que julgou Sodoma ofereceu misericórdia a Ló. O mesmo que dispersou Babel enviou o Espírito Santo para unir povos em um só idioma, o da fé. E o mesmo que encerrou os impérios abre agora o caminho da salvação. A diferença entre o passado e o presente é apenas uma decisão: seguir o curso do mundo ou responder ao chamado que atravessa os séculos. Hoje, as ruínas do passado falam mais alto do que os monumentos erguidos no presente. Elas gritam que o orgulho tem fim, mas a graça não. Nenhum império resistiu ao tempo, mas o sangue de Cristo ainda transforma corações, reconstrói vidas e devolve sentido ao que foi perdido. Ele é o novo início depois de toda a queda, o rei que voltará quando todos os reinos forem apenas lembrança. E este é o chamado. Se tudo o que foi grande um dia desmoronou, o que te impede de entregar o que resta nas mãos daquele que é eterno? Se as civilizações se perderam por rejeitar a presença de Deus, que a tua história seja escrita na presença dele. O arrependimento não é o fim, é o recomeço, o ponto onde a ruína encontra a reconstrução. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo.
Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Ele, escreva amém nos comentários, para que essa mensagem alcance outros corações e desperte o mesmo chamado. Que esta geração aprenda com as ruínas do passado e construa sua eternidade sobre o único reino que jamais cairá, o reino de Cristo. Até a próxima.